Desce sobre nós tua Shekinah. Oi, Suzy! Bem-vinda! Tô esperando aqui. Opa, acabei de ligar. Bem-vinda! Vou fazer minha live, a da tarde de hoje, que a da manhã já foi cumprida. Suzy Reis, não te conheço, Suzy. Bem-vinda. Da onde você fala, Suzy? De que cidade do Brasil você tá? Eu sou a Rô Cowboy. Eu tô aqui bem longe de você, mas muito pertinho no coração, alma e espírito. Seja bem-vinda no canal do Amor Pleno do Alto, tá, Suzy? Bom, seja de que cidade você for aí no Brasil, aqui é o cantinho aqui de transbordo. É o meu canto de transbordo. Aí eu tava ouvindo aqui. Vem com a sua Shekinah, vem com a sua glória, porque ele é santo, santo, santo. Eu sou filha amada. Eu sou filha amada do meu Pai. Nesse canal Amor Pleno do Alto. Então vamos dar sequência ao capítulo 5, seguindo com o estudo do livro de João. E a Ikenur, desculpa, meu computador falando aqui em norueguês. Bom, gente, o livro de João, esse estudo eu estou fazendo realmente porque aqui Jesus, ele fala, o João deixou escrito tudo o que ele foi fazendo para mostrar para as pessoas o quanto elas são amadas. Para parar de ficar cocheando, colocando dúvida, sem saber qual é o seu propósito, sem saber qual é a sua identidade. E ele está mostrando no percurso desse livro de João, que João foi o discípulo mais amado. Ele ama todos, mas João tinha algo especial. Era aquele que encostava a cabeça no peito de Jesus e Jesus adorava aquilo. Claro, João, ele antecedeu, né, todo o percurso dele quando ele veio aqui nessa terra. Eu não vou ler o capítulo inteiro, é o capítulo 5 que nós estamos aqui agora, porque é aquele paralítico de Betseda. Lembra da história? Eu vou fazer o resumo. Aquele paralítico que ficou anos e anos, que foi 38 anos, isso mesmo, 38 anos, parado ali, querendo entrar naquele lugar onde as águas se mexiam, que o anjo vinha sempre ali, e quando ele mexia as águas, as pessoas corriam para receber cura, enfim, serem sarados, serem curados de alguma enfermidade, de algum problema que elas tinham. E ele estava ali há anos quando Jesus chegou perto daquele poço e fala para eles, né? Porque você quer ser curado? O que você quer? Você quer ser curado? Quer ficar são? Aí ele fala, ele não responde a pergunta. Em vez de ele responder direto, ele faz um rodeio. Ele começa a dar desculpas. É exatamente isso que ele faz, porque ele diz assim, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Olha, eu me ponho agora aqui, se colocando na situação dele. Se ele sabia que sempre vinham as pessoas ali naquele determinado horário, com certeza era com frequência, por que ele não abriu a boca para pedir para alguém, me leva até ali? Sabe, é o mover, a atitude. Nessa parte aqui, para mim, o que eu aprendi com esse estudo, quando eu já tinha feito ele antes, sim, com um grupo da Sabedoria do Alto que nós fizemos, e realmente é isso. Ele já deu desculpa, ele nem respondeu a pergunta do mestre, né? Ele não sabia quem era, mas enfim. Então, o capítulo 5, o início, fala dele. Aí Jesus fala para ele, levanta-te, pega a tua maca e vai, anda, vai fazer o que tem que ser feito, vá. Aí ele levantou e foi, pronto. E pior que aconteceu foi que, por ser um dia de sábado, os judeus, né, aquele povo lá que ficava sempre querendo procurar um probleminha para causar para Jesus, falou, ele está fazendo isso no dia de sábado? Não pode, porque eles eram religiosos. E Jesus veio para que nós tenhamos liberdade. Então, é o ponto-chave no começo do livro de João, no capítulo 5. Mas todo mundo conhece muito essa história, né, do paralítico que ficou ali esperando alguém levar ele. E Deus mandou, Jesus falou para ele, vai, cata sua marca e zarpa daqui. No dia de hoje era, vai, zarpa. Mas o que eu vou falar mais com vocês, que
Vocês podem estar pegando a Bíblia de vocês, lendo também, meditando, fazendo o que vocês quiserem, tá bom? Você que for chegar depois do gravado, que você quer saber um pouco mais, leia o capítulo, leia, porque você tem que ter essa intimidade, essa proximidade com Deus. É, assim, um conselho, não, uma direção que eu dou para você, tá? E eu vou direto no versículo 22, porque eles já estavam brigando, né? Lá, os judeus já estavam perseguindo Jesus tremendamente porque ele estava fazendo aquelas coisas no sábado, porque ele fez aquela cura do rapaz no sábado, que depois começou a testificar. Foi Jesus que me fez isso. Foi ele que me curou. Ele mandou pegar minha maca e levantar e sair andando. E eu estou andando, né? Começou a falar. Bom, aí Jesus vai começar a mostrar para o povo a autoridade dele. Quando chega no versículo 22, do 21, vou começar do 21, para que vocês entendam o contexto. Toda essa fala vai ser de Jesus agora. Não tem mais o paralítico, já não tem mais os judeus ali perturbando, ele simplesmente vai dar uma resposta aqui. Por isso que os judeus ainda estavam procurando matá-lo, né? Estavam querendo saber. Dizia que Deus era o seu próprio pai, porque ele dizia isso e eles falavam quem ele pensa que ele é. Aí, no versículo 21 começa assim: porque como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho também faz isso, que era ele. Também te dá vida aos que ele quer. Jesus dá vida para aquele que ele quer. Pois o Pai não julga ninguém. O Pai de Jesus, ele está falando aqui, ele não julga ninguém. Mas é uma condição aqui. Ele deu ao Filho todo juízo. Por que eu insisto em falar para vocês, para as pessoas que veem, que assistem, em aceitar Jesus? Não adianta você falar, ai, graças a Deus, Deus é bom, ai, Deus te abençoe, se você nunca menciona o Filho dele. Mesmo que você fale, mas os três é um só. Mas, fala. Porque ninguém chega ao Pai senão por ele. E esse é um grande engano que tem, porque muitas outras... a religiosidade, ela acaba muito com as pessoas, como acabou comigo durante muitos anos. Deixou eu muito, cega assim, sem visão do que realmente a importância do nome de Jesus, de saber, de entendê-lo. Foi depois que eu entendi quem ele era, qual era realmente o verdadeiro valor dele. Entre ele e o Pai, que é o mesmo, ele é tão quanto o Pai. Mas só que muitos que não querem falar deles, qualquer coisa que não fale de Jesus, que não tiver Jesus no centro, se falar só de passagem, temos que tomar muito cuidado, porque pode haver enganos, às vezes por falta de conhecimento da pessoa que está se comunicando, que está falando, ou intencionalmente, a gente não sabe. Então, ele fala aqui: pois o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo juízo, a fim de que todos os homens, que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, presta atenção, versículo 22 até o 24, até o 23 eu li. No 24, em verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, vem a hora que está chegando em que os mortos ouvirão. Quem são os mortos? Não é os que estão lá no cemitério não enterrado. É os que estão aqui nessa terra, os que estão mortos vivos, estão vivendo uma vida totalmente morta, justamente porque não ouviu a voz dele ainda. E aí, por isso que ele fala aqui, vem a hora e já chegou, vem a hora, e ela já chegou, em que mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e as que ouviram viverá. No versículo 25 está isso. No 26 fala, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu a autoridade de julgar. Bum! Porque ele é filho do homem. Muito... Esse ponto, do 22 ao 25, é muito importante você entender isso, capturar, colocar e lembrar
se você não honrar o filho, você não está honrando ao pai. Presta atenção nisso. Vamos pular para o 31, versículo 31. Tem todo o contexto, você pode ler também depois você mesmo. Eu estou falando aqueles pontos que eu li aqui hoje, que eu já conheço o livro de João, mas eu falei, como um intuito dessa série de live que eu estou fazendo, que eu vou fazer em 7 dias, é para que você entenda, absorva o que precisa ser feito para realmente você se sentir um filho amado. Porque a palavra foi dada desde a criação. E Jesus, quando voltou, ele continua alertando. Como ele disse aqui, os que estão mortos ouvirão a voz do filho. Então, a voz do filho você vai ouvir como? Ele vai chegar para você e falar? Não, ele usa as pessoas. Ele usa as pessoas, qualquer pessoa que creu, que crê e que quer falar dele para os outros. Essa sou eu também. Mas tem outros também que fazem isso e glória a Deus por isso. No versículo 31 fala aqui: se eu testifico a respeito de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Outro é que dá testemunho ao meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que dá de mim. Ele está falando aqui, foi o que João estava dando testemunho dele. Esse é o Filho de Deus, ele é, porque eu vi uma pomba descer do céu sobre nele, ficou nele, parou nele, e o Espírito Santo, ele estava dando testemunho sobre ele aqui. Ele não estava falando dele mesmo. E João tomou todo o cuidado, porque as pessoas falavam, mas você é o Messias? Ele, não sou eu, não sou eu. Aquele para quem está guardado para vir aqui, que será o Messias, o Salvador, ele virá depois de mim. Ele fará obras muito maiores do que eu estou fazendo aqui. Eu só estou preparando o terreno para ele. Certo? Era isso que... E Jesus aqui, ele deixa bem claro que o João fez isso, ele fez dessa forma. Então, que a gente também, quando fala alguma coisa, eu sempre falo, eu não faço nada, eu não sou nada, quem sou eu? Que diminua eu para que o Senhor cresça. É Ele, tudo é Ele que faz. Se faz alguma coisa, se sai alguma palavra que baseada na Bíblia, não é palavras minhas, são palavras dele. Por isso a gente tem que estar sempre em mãos com a palavra nas mãos e pedir para a pessoa, olha, verifica, confirma, não fica pegando só estudos passados sem você contextualizar e você também se aproximar ali, vamos checar, né? Porque você pegar estudos prontos, porque eu passei por muitos anos por isso, de estar em determinada comunidade em que os estudos vinham prontos, numa folha A4, já ali, com versículo só que depois, quando a gente, os meus filhos sofrem por falta de conhecimento. Quando isso veio para mim, falei, vou começar a olhar, conferir se esse estudo está batendo direitinho com o que eles estão falando. Porque eu questionava algumas coisas. E quando eu comecei a questionar, começou a clarificar. E você percebe que Jesus, ele já perguntou também para aquele homem que estava lá, na frente daquele poço há 38 anos. Há 38 anos esperando. Ele, o que você quer? Você quer ser curado? O que queres? Quer ficação? Né? Ele pergunta, queres ficação? Ele também pergunta, então o que você quer? Você me quer? Você quer me receber? Se você quer, ele vai te dar. A mulher lá, que ela queria água, ele queria água, ela pediu para ele, né? Foi no capítulo de manhã. E ele fala para ela assim, da água que você beber, se beberes da água que eu te der, dessa água você terá sede, mas da água que eu tenho para te oferecer, você nunca mais terá sede. Então, depois, se você quiser, você pode ver o capítulo 4. Tá aí gravado, ficou gravado. Então, vamos lá. Aí, eu quero que você também possa prestar atenção. Então, foram 3 detalhes eu li, do 22 ao 24, um ponto importante, até do 25, chega até o 27, porque ele lhe deu autoridade. Quando ele fala assim, vem a hora, e já chegou, os que estão mortos e a voz do Filho, né, que ouvirão a voz do Filho. Porque no 27 ele fala, e lhe deu autoridade para julgar, porque ele é filho do homem. O homem quem é Deus, tá certo? Tem toda uma compreensão aqui, não tem dúvida nenhuma. Quando ele fala o testemunho dele, no versículo 31, ele diz assim, se eu testifico a meu respeito, foi o que eu li, né? Ele estaria falando só dele, meu testemunho não é verdadeiro.
Porque ele fala que ele está falando a própria vontade do Pai, ele não está testificando só a ele, porque aqui ainda ele não tinha ressuscitado, né? Ele estava vivendo na carne como um ser humano. E até isso ele sempre procura lembrar. Ele está testificando, ele está falando que ele veio pelo nome do Pai, que é o Deus. Vamos para o 42. Versículo 42. Oi, Japa do Reino, bem-vinda! Muito bem-vinda, uma boa tarde para vocês aí. No versículo 42, ele fala assim, entretanto, porque eu estou pulando os versículos, porque eu quero todo o capítulo é importante, mas eu estou pegando aqueles versículos para onde é para levar as pessoas que estão me ouvindo, as que eu estou me aproximando, falando desde o capítulo 1 até a live do dia, desse momento agora, e terá outra mais tarde, porque eu falei, serão 3 por dia, eu estou botando pressão, porque a palavra de Deus precisa ser levada, as pessoas têm que entender que elas são amadas, que elas são muito amadas, são queridas, e não deixar que pequenas dúvidas, pequena falta de entendimento, não deixa ela sentir esse amor e saber quem ela é. Na fila do pão não, nessa vida, né? Na fila do pão não. No versículo 42, entretanto, eu vos conheço. Ele conhece quem é você, ele conhece quem sou eu. Deixa eu clicar para você, Japa. Bem-vinda, amada, bem-vinda. Deus abençoe a sua vida. Entretanto, eu vos conheço e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Olha só, presta bem atenção nesse versículo, tem que fazer bom na sua cabeça. Entretanto, Jesus falando, ele fala para mim, ele fala para você. Ele falou para mim, quando eu li isso lá atrás, né? Mas graças a Deus, por isso que eu falo com o meu bocão bem grandão, com o meu sorrisão e olhando para você, eu sou filha amada, eu sou apaixonada, eu amo o Senhor Jesus, não tenho vergonha de falar, eu glorifico, eu louvo, eu ponho a minha fé total nele, sem duvidar, sem pestanejar. Inclusive no vídeo dessa manhã, eu tenho um testemunho lá, que eu não ia dar, mas na hora, Deus quando manda, ele fala, eu falei, depois eu faço uma live para contar esse testemunho de acordo com a palavra que eu estava falando. Aí, falou, esperar para depois, por quê? Começou, e eu continuei falando, esperar para depois, porque ficava na minha cabeça. Falei, gente, eu vou falar, eu falei. Porque ele está dizendo aqui também, ó, no versículo 42, entretanto, eu vos conheço e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Então ele sabe, cada uma das pessoas desse mundo, que não tem esse amor de Deus. Ele sabe. Não adianta a gente querer enganar. Falar que você tem o amor de Deus, se ele sabe que você não ama Deus, ele sabe. Então ele procura pessoas, adoradores, que o louvem, que o amem em espírito e em verdade. E através disso a gente leva esse amor aos outros para que as pessoas entendam. Entendeu a chave? A gente não está aqui, eu no caso, como muitos outros amigos de fé, pessoas que a gente conhece por essas redes, só falando de Jesus, falando dele para as pessoas, porque a gente quer só para aparecer. Pelo menos não é o meu caso e das pessoas com quem eu compartilho a mesma fé. Não é. É porque ele conta conosco, porque tem muita gente sofrendo, porque ainda não sabe, não tem dentro delas o amor de Deus. E ele ama todos, mas ela tem que ter esse amor dentro dela, porque aí todas as coisas começam a mudar, a fluir, as coisas começam a acontecer, problemas vêm, mas facilidade de resolver, clareza, não fica naquela... Eu ouvia muito o povo com quem eu andava no Brasil, quando eu morava lá, na comunidade que eu estava, as pessoas ficavam, estou numa luta, não saía da luta nunca. E aquilo me incomodava, falei, meu Deus, será que tem que ser assim sempre? Luta tem que vir, mas se lá em Efésios também, ele nos dá toda a direção do que fazer, de como ser, como em Gálatas também, tem os dons, busque os frutos do Espírito, tem os dons também de Deus. Se você une tudo aquilo, se você está aprendendo, caminhando, porque luta e não saía da luta, aquilo me incomodava também. Aí eu falava com meu pai, bum, vem a resposta. Aí, tudo que esse livro aqui, o meu de João, aqui, vocês podem estar vendo aí. Porque o livro de João, ele faz um boom para você entender o amor de Deus, o amor dele, o que Jesus fez através do Filho dele, para que você o receba.
Claro que todos os outros evangelhos falam a mesma coisa, não da mesma forma, mas também fala dos milagres de Deus, o que ele estava fazendo, o que Jesus fez quando ele estava aqui. E é muito forte quando você consegue entender isso. Jesus, ele sabe de tudo. Por quê? Ele e o Pai são um só. Vamos continuar. Então, eu vim em nome de meu Pai, e não me recebestes. Não me recebestes. E se outro vier em seu próprio nome, certamente você receberá. Ai, meu Deus, certamente você receberá. E tem acontecido muito, porque no mundo jaz o maligno. Ai, dá até dor na cabeça. Porque aí vem outro, enganando, disfarçado da obra de Deus, que é de Jesus, que é de Deus, que é do Senhor. Que é do Senhor, falando o nome de Deus. E aí as pessoas ali caem. Mas não procura ver se daquela profundidade, daquela pessoa, daquilo que ele está passando, se realmente o foco central é o filho dele. É uma boa dica, não, é tudo para que você entenda se realmente a fonte é a fonte da água viva, que fala do Salvador, daquele que veio para te dar vida e vida em abundância. Eu vim em nome do meu Pai e não me recebestes, e se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Nossa, gente, 43. Foca nisso, lembra disso. Como podeis crer, pois aceitais glórias de uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Como pode crer? Não penseis que eu vos acusarei. Vem outra bomba aqui. Vem outra bomba aqui. No 45, versículo 45. Não penseis que eu, Jesus falando, que eu vos acusarei. Não, eu não vos acusarei perante o Pai. Pois a quem vos acusa? Eu não vos acusarei perante o Pai, pois há quem vos acusa. Quem é o acusador? Quem é o acusador? Você sabe? Muito sabe. E quem não sabe, eu vou falar assim, articulando bem devagarzinho. Satanás, o diabo, o anjo caído, o inimigo. Falei vários. Você escolhe qual você quer falar. Sem problema. Eu não tenho problema de falar nenhum nome deles, porque eu sou forte naquele que me fortalece. Então não tenha medo. Se você crê, você fala sem nenhum problema. Mas eu sei que muitos têm problema. Mas não vamos ficar dando bola para ele, porque o assunto aqui é você entender o amor de Deus. Que o Espírito de Deus, nessa tarde, como na manhã, depois daqueles louvores que eu cantei aqui, da palavra que foi passada e que nesse momento também estou passando, e estou clarificando, mostrando pontos cruciais dentro da palavra de João, onde ele deixa bem claro: não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Jesus não vai fazer isso. Ele não veio aqui para te condenar. Pois já tem quem faz isso. Pois há quem vos acusa. Porque na hora que Deus quer fazer, Ele quer te dar uma bênção, Ele quer te passar para você aquilo que você pede, que você está pedindo, que você ora, que você reza, que você faz terço, seja lá o que Patavinas tu faz. Ele quer te dar. Mas só que o mundo espiritual, o mundo, as coisas com Deus, os mandamentos, é sobre leis. É sobre leis. É tudo sobre mandamentos. E é tudo muito legal isso aqui. Então, na hora que ele vai te dar alguma coisa, que ele está pronto, está na mão dele para dar, aí vem o acusador. Opa! Tu vai dar o que para ele? Por que tu vai dar isso para ela? Olha lá o que ele está fazendo. Deu para entender? É assim, gente. É assim. Por quê? Ele não precisa te acusar. E ele fala que não pensa que ele não vai fazer isso. Pois já há quem acusa. Já há quem vos acusa. Ele sabe, como ele disse lá no 42, no versículo 42, entretanto,
eu vos conheço e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Porque você não tem o amor de Deus, aí muitas pessoas fazem coisas erradas ou coisas que elas julgam ser certa porque ela não conhece o verdadeiro amor de Deus. Porque quando conhecer o verdadeiro amor de Deus, não vai cair nessa esparrela. Versículo 40, continuando 45. Pois já tem quem vos acusa. Moisés, em quem vocês tendes firmado a vossa confiança, né? Nas leis que Moisés escreveu na tábua. Porque se você creis no Moisés, também crereis em mim. Ele está falando, vocês também crerão em mim se vocês crerem em Moisés. Porquanto Moisés, tudo aquilo que ele escreveu, ele falava ao meu respeito. Era a respeito dele. Não existe Velho Testamento. É só Antigo, porque foi escrito antes da vinda do Messias. Mas ele é tão vivo, o Antigo Testamento, como o Novo. A cada dia. Está sendo hoje, vai ser amanhã, depois, em qualquer momento da tua vida em que você for ler. Então, foi Moisés, porquanto escreveu a meu respeito, Jesus está dizendo no 46. E terminando o versículo 47, ele fala assim: porém, se não credes em seus escritos, como crereis, como você vai crer nas minhas palavras? Olha a humildade de Jesus aqui, em colocar a pessoa dele diante da gente, sabe? Para que a gente receba. Puxa vida, olha, a preocupação dele de dar os detalhes, de falar pequenas coisas, mas são pequenas que se tornam muito grandes quando você tem essa intensidade de entendimento para entender o que ele está querendo dizer. Né? Puxa vida, olha, é muito forte, eu fico vendo como se ele tivesse aqui falado para mim, né? Olha lá, se eu não tivesse chegado até você, Rô, e te colocado para você entender. Muitas vezes eu já te conhecia, eu vi o que você fazia. O meu pai, ele já queria ter te dado, ele não dava, porque o acusador vinha e te acusava. E era verdade, era fato. Era fato. Porém, se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Ah, João! Então, essa é a palavra da agora, do capítulo 5. São 1, 2, 3, 4, 5 insights assim, que eu falei, repeti, clarifiquei, expliquei. E ela tem... Você não é obrigada a nada, é para quem quer. Como Jesus também, ele fala para os discípulos, se vocês passarem naquela cidade, falarem sobre mim, levarem minha palavra, se eles não quiserem, vocês vão embora, sacuda a poeira e segue em frente. Não paralise, porque tem muito mais gente para a gente falar, para seguir. E é a mesma coisa. Então, quem quer, aceita. Quem não quer, a gente continua. Porque sempre tem alguém que quer receber do amor pleno do alto. Não é o meu amor pleno do alto. O meu canal tem esse nome. Mas é do amor daquele que é o único que te ama incondicionalmente e sem medida. É o Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está querendo que você venha até Ele. Aceita, que vai doer menos. A gente se vê depois, no próximo vídeo da nossa transmissão dos 3 vídeos do dia de hoje, tá bom? Até depois. E você que for vendo gravado, receba a palavra, entenda. Se não entendeu, ouve de novo. Se você quer ouvir em velocidade mais curta e mais lenta, eu vou deixar também no YouTube. A série vai ficar toda lá no YouTube. Como a de Salmos, que está lá lindamente. E glória a Deus, em nome de Jesus, por tudo que está acontecendo, as pessoas que estão vendo. Sabe, é os boom, assim, a pessoa aí me mandam falam no direct comigo. Eu fico muito grata. Mas eu digo sempre, que diminua eu para que tu cresça, Senhor. Que diminua eu para que tu cresça, Senhor. A gente se vê. Até. Tchau. Obrigada, Japa, por você ter entrado na minha live e a Suzy também. Eu vou ver
o Instagram de vocês, porque eu não lembro desses nomes. Deixa eu marcar aqui antes que eu feche. Porque tem pessoas com o mesmo nome, né? Hipnoterapia e a Japa _ do Reino. Tchau, gente. Se sinto muito amados por mim. Eu amo vocês. Não é porque eu sou boazinha, não. Porque é o amor de Deus que tá na gente. A gente tem que amar uns aos outros, como a si mesmo. Até depois. Tchau. E você aí aqui no YouTube, se inscreva no canal e a gente se vê na continuação do próximo vídeo, para que você também tenha esse amor bem claro dentro da sua vida, tá? Até depois. Deixa o seu like.